Olá, sejam bem-vindos ao Cine Orla, seu programa sobre cinema do Jornal da Orla. Eu sou o Lucas, estudante de jornalismo do 5º semestre da Universidade Católica de Santos. E eu sou a Maria Elisa Marciano, estudante do 3º semestre do curso de Cinema e Audiovisual aqui da Unisantos também. E hoje nós vamos ter um bate-papo super legal com o Vanderlei Camargo sobre produção, carreira acadêmica e cinema, é claro. O Vanderlei é coordenador dos cursos de cinema e publicidade e propaganda, tem sua própria produtora de filmes e além de sempre estar envolvido nos projetos de audiovisual da cidade. Nós vamos ter um bate-papo com ele logo após a vinheta e não esquece que no final temos as recomendações para o cinema. Então pega a pipoca que Cine Orla já vai começar. Muito prazer, Vanderlei. É um prazer ter você aqui no nosso programa de Cine Orla. Embora você seja nosso professor, a gente te vê todo dia na faculdade, a gente tá te vendo aqui de novo. Oi, Vanderlei. Oi, prazer é meu participar do programa. Tá indo bem, né? Tamo indo, Graças tamo a Deus. indo. Você tá continuando? Acho que tá dando certo. Pra quem não sabe, o Vanderlei no começo ajudou muito a gente, porque ele é um dos responsáveis do Cine Orla existir e acontecer. Exato, Depois ele foi se afastando um pouco, e aí a gente assumiu mais os alunos, mas o Vanderlei é grande responsável do Cine Era pra ser Orla. outro formato, né? Acabou virando um É, videocast. acabou virando, mas tudo bem, faz parte. Quem sabe? A gente vai organizando. A gente vai indo. Mas aqui introduzindo o assunto, muito obrigado por ter participado, por estar participando. Eu agradeço. E conta um pouquinho pra gente, assim, como começou a sua carreira no audiovisual, as inspirações, os motivos, conta um pouquinho. Bom, eu acabei inserido, né, no audiovisual desde muito pequeno, porque quando eu tinha 11 anos, meu pai montou uma produtora de vídeo. Era as primeiras produtoras de Santos. Elas eram muito voltadas à produção de comerciais para cinema, em película, né? E eram poucas, isso anos 70, 80. No começo dos anos 80 começaram a surgir as produtoras de vídeo, e a Flip do meu pai foi uma das primeiras, junto com outros 2, 3 empreendedores também naquela época. O vídeo estava se popularizando e, coincidentemente, algumas emissoras de São Paulo, algumas redes, ampliaram a cobertura local aqui. Ainda não tínhamos as afiliadas estabelecidas como nós temos hoje, mas a gente tinha um deslocamento muito maior das redes de TV para cobrir não só futebol, turismo, matérias do Porto também, como alguns outros assuntos. E aí algumas dessas emissoras tinham escritórios comerciais, né, para fazer publicidade aqui em Santos. E aí, em 82, meu pai montou a produtora, eu era bem pequeno, comecei a participar daquele ambiente ali, fui aprendendo um pouco de tudo. Eu acho que isso só me ajudou em relação a entender a linguagem audiovisual de uma maneira quase que orgânica, né? Eu acho que cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de imaginar coisas, cada um tem um jeito de planejar as coisas que faz na vida. O meu sempre foi muito visual. Né? Eu sempre entendi muitas coisas que eu tinha que fazer como um roteiro, como uma sequência de cenas e às vezes até acompanhado de algumas trilhas sonoras na minha cabeça. Então eu acho que foi natural para mim experimentar aquele ambiente, aquela atmosfera ali de produção e também de me relacionar com as histórias que eram para ser contadas e também com todo aquele aparato técnico que cercava, né? O audiovisual, ele acaba atraindo muito interesse das pessoas, mas afastando muita gente que quer fazer parte dessa área, porque é extremamente técnico, né? Algumas funções são muito técnicas, som, fotografia, Sim. iluminação, então as pessoas têm às vezes algum receio de não compreender muito bem como é que funciona isso. Eu, como nasci ali no meio, puxando o cabo, né, vendo, observando, eu acho que para mim isso foi mais natural, seguir um pouco por esse lado técnico. Eu inverti, né? Geralmente as pessoas que entram no audiovisual gostam de escrever, têm histórias para contar e buscam um amadurecimento técnico para conseguir contar a sua história visualmente, né? Para o mundo. Eu não, eu fui o contrário. Eu procurei depois exercitar a escrita, exercitar a questão de contar histórias, entender mais de narrativas, de linguagens, depois de dominar algumas questões técnicas ali da câmera, da luz e até da montagem. Mas tudo bem, essa salada uma hora se equilibrou, né? Deu certo. Estamos aqui. Acho que sim. Bom, eu tô no Cineola, então deve ter dado certo. E
quais são, assim, as suas especializações, você fez algum curso? Qual curso marcou mais a sua vida? Ou você pode falar que, assim, foi a vida que acabou te ensinando o que você sabe? Porque desde o começo você já foi sabendo muito, né? É uma pegadinha isso, né? É. Bom, hoje eu tenho uma carreira acadêmica, então é óbvio que eu acredito na aprendizagem, eu acredito no estudo, eu acredito na sustentação, numa base de conhecimento que explique os porquês das coisas, né? Sim. Então eu acho que foi as duas coisas. Eu acho que a prática me ensinou muito, principalmente a ter um certo poder de improvisação, que às vezes é necessário, a ter planos Bs, a tirar coringas da manga ali numa produção, às vezes isso é necessário quando o que se planeja não dá certo. Às vezes você depende de N fatores, inclusive atmosféricos, e você precisa ter soluções ali, caso aquela ordem do dia não corra do jeito que se planejou. Então isso a prática me ensinou muito. Muito difícil você ensinar isso nas carteiras da universidade. Porém, alguns cursos que eu fiz treinaram o meu olhar. Se você não tiver um olhar crítico para ver o mundo, para entender as coisas, para olhar aquelas histórias, você fica muito na superfície, você fica num exercício muito metódico, muito automático, de ilustrar o que está sendo dito, de ilustrar o que está sendo contado. E a linguagem audiovisual pode muito mais, né? Com certeza. A gente, quando domina esses elementos da câmera, do enquadramento, do movimento, das cores, da iluminação, do som, e entendendo a estrutura da história, a gente vai no subtexto, a gente vai no que não está escrito ali no roteiro e consegue ampliar sensações, potencializar sensações, emoções que aquela história tem capacidade de trazer. Então eu acho que me ajudou. Eu fiz alguns cursos muito interessantes, cursos que até deixaram de existir, que é uma pena. Eu fiz um curso da Educine, que era mantido pela O2 Filmes, produtora de São Paulo, e a USP. Então, os professores do curso de cinema da USP ministravam aulas e eu participei de workshops exclusivos para quem já fazia direção. Então, eram sábados, acontecia dentro da sala de cinema do HSBC Belas Artes, ali na Consolação, era muito gostoso. Então, era a manhã toda de sábado, eram 5 encontros. Um sábado, imersão em direção, outro sábado, imersão em direção de fotografia, com a Catinha Coelho, que começou na publicidade e já fez muita coisa legal. Imersão em direção de ator, com a Aymara Reis, nossa querida homenageada do Santos Film Fest desse ano, né? Tá morando aqui perto da gente. Imersão em direção de arte com a Vera Hamburger, né? Da Gulani, e diretora de arte Castelo Rá-Tim-Bum e outras produções bem legais, que a gente pôde se aproximar deles, discutir coisas conceituais, né? Contar o que acontece com a gente, saber muito de bastidores. Foi um curso que me ensinou muito, assim, e principalmente entender que as produções têm muita comunalidade, tem muitas coisas comuns a várias produções, coisas que acontecem em muitas produções, dificuldades comuns em muitas produções. E essas experiências se somam, né? Com certeza. E te servem de aprendizado que você leva para sempre, você só vai somando, você nunca deixa de aprender, né? Na área que a gente está. A gente está se atualizando toda hora, principalmente na área da fotografia, que é a área que eu mais gosto. Toda hora está saindo equipamento novo, a gente sofre revoluções, né? Tem como pessoas sofreram a revolução da cor lá atrás, eu sofri a revolução do vídeo, né? E isso só se amplia, né? É 3D, experimentação com som, novas capacidades de ferramentas à tua disposição para contar a história, para mexer com o espectador, né? Com as sensações do espectador. E você tem que saber, é uma tecnologia nova, não posso ter medo dela. Eu preciso saber como é que eu uso isso para contar a história. O que essa tecnologia nova que estão inventando me ajuda a contar a história, né? É só isso que eu preciso saber. O resto a gente aprende. Sempre usar a nosso favor, né? Porque tem gente que, certeza. igual o IA, né? Que tem muita gente que tem medo e tal. Mas como a gente pode usar isso, já Tá que não aí, vai sumir? ela tá aí. Eu acho que... Tá posto. Nós passamos por muitas revoluções, exatamente o que você disse. Então, quando surgiram as máquinas, acharam que nunca mais ia precisar usar o trabalho braçal, o trabalho do ser humano. E a gente vê hoje em dia que
por trás de muita grande gente, máquina. sim, exatamente. Sempre vai ter um ser humano. Então é muito disso mesmo. As tecnologias estão aí não pra serem nossas inimigas, mas pra gente saber usar e saber falar, pô, essa lente, o que eu vou fazer com essa lente? Tá entendendo? Exato. Quanto mais independente for, hoje você tem muita gente trabalhando em casa, sozinho, desenvolvendo parte de um trabalho coletivo, mas sem contato com a equipe pessoal. Sim. Isso acontece muito na animação, por exemplo. Sim, né? com certeza. Que tem estúdios espalhados pelo mundo inteiro fazendo pedaços de uma peça maior. Eu acho que hoje em dia a gente tem tanta ferramenta para ter essa autonomia sozinho que a gente vai ter muita necessidade de congregar, de se juntar em outras situações. E esses profissionais, eles vão ser necessários em outras funções. Sim. Né? Outras funções sociais que vão se tornar relevantes. Os cafés nunca foram tão populares. Exatamente. Você pode ter pessoas sozinhas em cantos de cafés com seus laptops. Sim. Mas elas não estão em casa porque elas já tiveram alguma necessidade de estar inseridas num contexto mais amplo ali. E eu acho que o cinema é uma experiência coletiva, né? O cinema na sala do cinema, o cinema que a gente gosta, na tela gigante. E você tá lá com pessoas que você não conhece, numa sala escura, trancado ali. legal. Se você parar prestando atenção 1h30, hoje em dia é muito difícil isso. Muito. Então já eu acho que o cinema é necessário. Essa experiência vai continuar sendo necessária. Com certeza. Embora a gente possa ver um filme, nós três, cada um na sua casa, ao mesmo tempo no streaming, comentando no chat o que a gente está achando ali, ou numa call. Sim. Para muitos é uma experiência coletiva, e em tese, mas também... A distância, né, querido? Não, assim, nos moldes da sociedade que a gente vive hoje em dia, né? Eu não gosto. Eu também não. Eu também não. Mas eu entendo quem gosta, respeito. Tem gente que consegue assistir um filme no celular, numa tela minúscula. Mas tem seus momentos. E quer assistir no 2x, né? Quer colocar quer acelerar. Não, isso pra mim é um crime. Um crime. Já começa como sendo uma tapa na cara de quem fez o filme, né? Pra quem produz o filme e você entrega uma peça que ela tem um tempo, a história tem um tempo de ser contada, as coisas têm um tempo de acontecimento naquele roteiro e no filme é um filme. E o filme é aquilo. Então é a mesma coisa que você comprar um vestido, cortar uma parte dele, ou encurtar ou esticar, ele passa a ser outra peça. Com certeza. Né? Então as experiências que aquela peça tem que extrair da plateia, se você assiste acelerado, ela não vai extrair. Então você depende. Agora eu entendo, tem pessoas que estão assistindo um filme com o propósito de se entreter, de passar o tempo ali. Sim. Né? Como tem gente que dorme com a TV ligada. Então eu entendo que eles não estão assistindo. Sim. Né? Sim. Querendo não perder a essência, né? Exatamente. Eles não estão. A imersão na história é nenhuma. Né? O som fica bem prejudicado e. Enfim, eu não entendo isso. Eu também não. Eu acho assim, se você não tem tempo para assistir tudo que você quer assistir, então não assista. Então você assista quando tiver tempo, leve mais tempo. Não é, a quantidade não é relevante. Eu prefiro até que a pessoa assista picotado, porque assistir o filme parcelado. Eu particularmente tô fazendo muito isso. Por não ter tempo, eu pego um filme, eu tava assistindo Liga da Justiça. Ai, boa sorte. Então, que tem 4 horas de duração, eu assistia de meia em meia hora, porque não tem como. O que você achou? Eu gostei. Por quê? Não. Que medo! O coordenador vira pra você e fala, o que você achou? Você fica, não sei o que eu achei. Brincadeira, eu gostei. Não, a do Zack Snyder. Não entendi, 4 horas de duração. Só pode ser não a que foi pro cinema. É que prestou mais, né? Assim, eu particularmente não sei se eu gosto tanto, mas... eu gostei. Eu não sei se eu gosto tanto também, porque eu achei que não precisava tanto, né? Não, tudo bem. Não precisava tanto. É quase que uma exibição. Eu concordo. Hoje em dia tem muito diretor, essa área da fotografia, usando o aspect ratio, né, o formato de tela, de acordo com a época que a história é contada e tal. Você pega uma peça que nem o Grande Hotel Budapeste, isso está muito encaixadinho, né? Muito. Agora você vê isso em outros filmes que é muito jogado, parece mais uma coisa de, eu preciso fazer algo diferente. Ele fala, eu quero ser conceitual, então vamos botar isso? Vamos. Eu também acho. Faz parte, né? Mas voltando para o aspecto, voltando para a parte acadêmica, agora, você como professor, você forma milhares de pessoas todos os anos, né? Milhares de alunos.
E a gente, como a gente comentou, você vê que a evolução das grandes tecnologias acontece todo mês, praticamente. Todo mês tem um iPhone novo, todo mês tem uma câmera nova, tem sempre uma coisa acontecendo. Como é pra você estar formando comunicadores, tendo toda semana uma grande revolução no audiovisual? Bom, para mim é um desafio duplo. Vendo pelo lado de professor e pelo lado do aluno. Pelo lado do aluno, o aluno que vai fazer comunicação e artes, ele entende que ele está numa área de constante evolução técnica, tecnológica, e que essas evoluções vão impactar o trabalho dele de uma forma ou de outra, né? Por mais que ele seja um ator ou uma atriz, por exemplo, novas tecnologias de pós-produção vão acabar interferindo o posicionamento dele em cena, a marcação de cena para ele, né? A captação de áudio, a iluminação. Então ele está sempre, não importa qual é a sua função ali na produção, até o pessoal de pré-produção vai de alguma forma ser impactado com as dinâmicas, né, que vão mudando de acordo com as tecnologias e com o fluxo de trabalho na produção. E como professor, é um desafio de você estar se reciclando e estar se atualizando constantemente, porque cada turma nova que entra, ela entra zerada, e você tem que fazer todo aquele trabalho de início de novo, daquele conteúdo que é fundamental naquele espaço de tempo de formação, dentro daquela proposta da disciplina, só que ela é impactada pelas mudanças tecnológicas também. Disciplinas mais técnicas, como que eu dou direção de fotografia, como direção de arte, né, própria direção, as linguagens, disciplinas ligadas a linguagens narrativas, Sim. som, principalmente, é muito técnico, elas vão sempre ganhando reforços tecnológicos para se desenvolverem. E o professor precisa estar antenado com isso e precisa estar preparando o aluno para entender que, embora a gente tenha uma coisa que nunca vai mudar, que é precisamos contar boas histórias, né? O ser humano conta história desde que se conhece como ser humano, né? Desde a época das cavernas. Sim. Se você conta essa história com um carvão, um pedaço de carvão, ou com uma câmera digital de $100 mil, não importa muito. Importa mais que história você está contando. Claro, você escolhe uma plataforma para contar a sua história, você precisa dominar minimamente, tecnicamente, essa plataforma. Isso vai te ajudar. Vai ajudar a tua história a ter alcance, vai ajudar a tua história a ter mais impacto. Mas, cara, nenhuma tecnologia do mundo, nenhum equipamento do mundo resolve uma história ruim, né? Dá conta de uma história ruim. Você pode ter um bom filme tecnicamente falando, mas ruim em termos de história, de prender a atenção, de emocionar. Como tem muitos por aí, muitos, né? Como Liga da Justiça. Ah, peraí. Eu não pretendia polemizar. É verdade. Mas assim, o professor tem que mediar isso. O aluno está solto, ele está em casa, ele tem acesso a Google, ele tem acesso a cursos online, ele tem acesso a um monte de influenciador. Hoje em dia o que mais tem especialista em tudo. Sim. Você pega seu celular, você abre qualquer aplicativo, Nossa. tem dezenas, centenas de especialistas em tudo, falando coisas completamente diferentes, né? Então eu acho que o papel do professor é, primeiro, conseguir definir com o aluno, cristalizar no aluno uma confiança de que aquilo que você está falando ele pode tomar como base. Sim. E a partir dali ter orientação para ampliar, buscar ampliar esse conhecimento, essa base, e mediar tudo que está à disposição do aluno de conhecimento por aí, ser um mediador, ser uma balança e falar, não, isso é porcaria, isso aqui é legal, isso aqui não serve, porque o aluno vai buscar mesmo, vai chegar até ele de uma forma ou de outra. Sim. O que não pode é o professor se deixar contaminar pelo ritmo, pelo timing, por essa torrente de informação, torrente de conteúdo, e achar que precisa estar toda hora fazendo reels, para se cristalizar como autoridade. A autoridade vem de você conhecer o que você está falando, de você respeitar o tempo de quem está querendo aprender e principalmente respeitar a área que você está, né? E entender que ela tem diversas ramificações, tem gente querendo fazer coisas diferentes de você, isso não é menor, Com certeza. nem maior, isso é diferente. E o legal de trabalhar com criação é isso. E a gente trabalha com arte, com criatividade, a gente não está fazendo todo dia a mesma coisa, né?
e a gente não se automatiza. Não pode se automatizar. Não tenho medo de inteligência artificial. Eu acho que ele é um bom assistente que eu não preciso pagar. Eu acho E que ótimo. ele vai ser rápido, não vai ficar doente. Exato. Mas o que ele me disser, eu vou ter que contestar, eu vou ter que questionar. Com certeza. Levar como verdade o AI, igual ela já mentiu. Eu desconfio muito dela, não vou mentir. Eu faço pergunta a e falo, inteligência será que artificial ela não tá é nem certa? inteligente nem artificial. Tudo que ela traz pra você, ela busca de material produzido por Exato. Por pessoas pessoas. que estudaram, que estão produzindo Sim. conhecimento, né? E ali você precisa, como você não vai acreditar, tem vários livros que dizem coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Você vai ler tudo, formar a sua opinião e desenvolvê-la, né? Então, mesma coisa com o ChatGPT. Reproduzir o que a inteligência artificial te traz não é criação. Não, Né? com certeza. Então você está juntando fragmentos de criação de outras pessoas que às vezes estão mal relacionados e não sabe bem o que está fazendo, né? Exatamente. Você como professor e também como uma pessoa que, tipo, você tem muita experiência. Você já fez de tudo um pouco, desde documentário, você já fez propaganda política, que eu sei. Já fez propaganda política, já trabalhou com Me declarei publicidade, tudo. Pra você, quais são, assim, e também como professor, pra nós, alunos, o que você acha que é o maior desafio atualmente na sociedade brasileira em você ser um cineasta, em você trabalhar com cinema, trabalhar com audiovisual? Pra você, quais são, assim, os maiores desafios, os maiores problemas que nós vamos enfrentar nessa carreira? Não importa qual gênero da produção audiovisual, não importa qual a plataforma que você está utilizando para comunicar o que você quer com som e imagem. Você tem que contar boas histórias, histórias relevantes para a sociedade, histórias relevantes para o mundo que nos cerca, desde o seu bairro, da sua rua, até a sua cidade, seu país, seu mundo. Então, tem histórias, eu sempre me interessei mais pelo microcosmo das pessoas, aquela historinha de dentro da mesa da cozinha. Sim. E como aquilo se transporta extramuros e impacta uma cidade, impacta a sociedade, né? Tanto histórias reais quanto ficcionais. Então eu acho que não importa se você está fazendo uma publicidade, o produto tem seus diferenciais, aquilo precisa ser comunicado, mas o impacto que esse produto pode causar de benefício para alguém na vida das pessoas, ele precisa ser valorizado, né? O produto ele pode não ter uma alma, mas a campanha pode ter. A marca tem que ter valores. Sim. A marca precisa se humanizar. Nossa, que profundo isso. Profundo. Que porque profundo. O produto não precisa ter, mas... Cara, sim. O produto tem uma funcionalidade, ele é fabricado para cumprir uma função. Sim. Por Vanderlei Camargo. Tem que patentear a frase. Mas Vanderlei quando ele Camargo. cumpre essa função, ao cumprir essa função, ele pode estar transformando alguém, ele pode estar transformando uma situação, uma vida, né? Um celular, por exemplo, ele pode ser um instrumento de entretenimento, de distração, Sim. mas ele pode mudar o mundo em determinado espectro, em determinada abrangência. Né? Você pode mobilizar pessoas por ele, numa causa, você pode tornar algo conhecido além daquele ambiente, né, normal, orgânico daquilo. Então, depende do uso, né? A tecnologia não é nada. É a gente que faz ela importante, é a gente que dá potencial para ela. Né? Ela sozinha é que na inteligência artificial mesmo. É o uso dela que vai te propiciar. Se você usá-la para grandes coisas, ela vai ter uma importância. Sim. Né? Senão, se você ficar batendo papo furado com ela, ela segue em frente também. Com certeza. Sim. É isso aí. Nosso tempo é curto, mas a Maria queria fazer uma pergunta. Ela tá desde o começo querendo fazer muito uma pergunta, então a gente vai fazer essa pergunta antes de encerrar. Tá. Essa pergunta colocaram aqui no nosso roteiro, só pra você entender. E eu fiquei muito, muito assim, porque assim... Eu não sei a origem da vida. Você não sabe... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Essa é importante. Quem bota ovo? Dinossauro. É isso. Acabou? Obrigada, esse foi o... Brincadeira. Não, mas a gente tá tendo uma movimentação, né, de cinema no Brasil, depois de Ainda Estou Aqui. E agora em Cannes, com o Kleber Mendonça e o Wagner Moura, ganhando prêmios. Pra você,
o que é que está acontecendo com o cinema brasileiro? Nós estamos sendo reconhecidos pelo que nós sempre fizemos, ou está tendo uma onda nova, um outro tipo de cinema, outro tipo de produção, ou, exatamente o que você disse, nós estamos simplesmente pagando para ir para lá. Calma, não falei assim desse jeito tão simplório. Vou contextualizar. Eu acho que é tudo isso. Tá. A gente sempre fez o que a gente está fazendo. Se você está dizendo da qualidade das produções... Sim, qualidade, 100%. Você está falando de boas histórias na tela, a gente sempre fez. Uhum. A gente consegue citar grandes clássicos antigos aqui do cinema brasileiro. Eu acho que existem duas coisas. Primeiro, as produtoras e distribuidoras entenderam que tem um produto bom na mão e estão fazendo uma promoção melhor desses produtos internacionalmente. Foi isso que eu quis dizer com tá pagando para aparecer lá fora. Tá divulgando melhor. Éramos muito avessos a esse business, mas se entendeu que ou você fica no seu umbigo, na sua ilha, na sua caverna, ou você joga o jogo. Ao mesmo tempo, há um contexto político mundial de inversões de ordem que está propiciando que histórias de cunho social, que sempre foi muito abordado no cinema brasileiro e latino-americano de uma maneira geral, ganhem mais espaço, ganhem mais protagonismo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Né? Há uma sensação política de que essas histórias humanas precisam ser contadas, então isso também tem ajudado. Você está falando de filmes que têm esse cunho, no caso de Ainda Estamos Aqui. Um viés mais político. E isso também ajudou. E ao momento, há uma conjunção, um alinhamento de coisas ali que propiciam saltos. Entendi. É o tempo certo, na hora certa, no contexto político, cultural, econômico, alguém que faz alguma coisa certa, e na hora que você consegue espaço para o elenco aparecer, o elenco desenrola bem, o elenco tem carisma. Tem muito disso, com certeza. Tá bem preparado para falar de coisas que tá se discutindo naquelas sociedades. Então tudo isso ajuda a alavancar. Sem dúvida. Dando bilheteria, dá dinheiro. Dando dinheiro, Tamo aí. as grandes distribuidoras prestam atenção. E aí, né, o céu é o limite. Viva o Itaú. É isso. Gente... não podemos negar. Existem banqueiros e banqueiros, né? Se você tem uma família de banqueiro que tá fazendo especulação e tem família de banqueiros que tá investindo na cultura, pô, eu penso tá nisso. ótimo. Se você tem dinheiro, Exato. beleza, você tá usando seu dinheiro pro bem? Perfeito, eu acho que é isso. Exatamente. Acho que... É isso aí. Pense se você tem dinheiro, e se você não tem, eu sinto muito. E olha, estudar cinema, já que vocês não tocaram tanto nesse assunto, acho que você pode falar melhor do que eu, mas eu acho que não é só divertido. Estudar cinema te abre o olhar para muita coisa. Muita coisa. Questões políticas, questões sociais, questões de como a representatividade na tela ganha uma outra dimensão. Você tem causas representadas na tela que se propagam, enfim. Então eu acho que estudar cinema ele te dá um contexto histórico, né? Um contexto sociocultural muito importante. E é muito sobre assistir de uma forma participativa e não simplesmente de uma forma apática que você tá ali sentado só entrando por aqui. Exatamente. Porque se você quer contar histórias e você também quer assistir histórias, se você não tem esse filtro crítico pra saber o que você tá vendo e o que você quer contar, não existe cinema. Cinema é isso, é você saber ver e saber contar essas histórias e realmente foi o que você disse. É muito doido hoje em dia assistir filmes feitos antigamente e automaticamente certas pautas sobre diversidade, sobre representatividade, exatamente, continuam atuais. Então o cinema tem muito disso, tem muitas questões que são completamente atemporais. Provoca discussão na sociedade, né? Como a publicidade também provoca, com certeza. Como o jornalismo também provoca. Com então certeza. Assim, é necessário, né? Exato. Exatamente. A gente não quer só comida, a gente quer cultura e arte. Exato. É isso. Nossa, vamos... Eu ia citar, inclusive, só pra encerrar, Júlio, prometo. Uma fala do Caio, que é ele é o líder do grupo da Olho da Rua, que é um grupo de teatro aqui de Santos. E ele citou uma frase que eu já fiz uma entrevista com ele, que ele citou que
teatro, além de entretenimento, teatro é político. E ponto. Sim. Teatro Sim. é político. E Com ele certeza. Você conta manifesta várias... as suas... Exato, porque as peças dele são todas de viés político, contando, criticando o Estado, enfim. E ele já contou vários relatos dele sobre coisas que aconteceram com ele. Enfim, teatro é uma... Eu acho que um não só teatro. Nada contra o cinema de entretenimento. Não, É, com não, certeza. de Todos forma os alguma. gêneros são maravilhosos, todos os gêneros nos Sim. propiciam histórias fantásticas. Todos os gêneros, e o cineasta precisa, né, transitar por todos os gêneros, Exato. não dá para ser Sim. cineasta de um gênero só. Assim como o ator também é fundamental saber rir, saber chorar, saber cantar, dançar, enfim, se manifestar de todas as... Sim. usar toda a sua potencialidade, né? Sim. Então, mas o cinema transformador, o cinema que provoca uma reflexão e tal, ele é mais forte, né? Mais Ele é. pulsante, mais pungente. Então, ele nos atrai muito. Né? É isso Sim. aí. Busquem contexto social das coisas, gente. Muito importante. Vamos estudar, sempre bom. Todo programa eu falo isso. Se Conhecimento assistir, ninguém tira de ninguém você. tira. Exato. Podem isso é tirar a verdade. sua liberdade, seu dinheiro, Mas conhecimento. mas Ninguém conhecimento você Com leva certeza. pra sempre. É isso aí. Bom, acho que com essas grandes frases a gente encerra o Muitas nosso frases, eu acho programa. que dá pra fazer nos comentários, assim, todas Um essas poema, frases. um livro de Fazer Pra poemas. vários levar pra adesivos. vida. Várias camisetas. Isso aí. Muito obrigada, Wanderlei, Eu que pela sua agradeço. presença. Foi um prazer te ter prazer. aqui. Prazer foi meu. E a gente encerra a nossa entrevista de hoje. Vamos ver agora as recomendações para o cinema. Extermínio, a evolução. Já se passaram quase 3 décadas desde que o vírus da raiva escapou de um laboratório de armas biológicas. E neste momento, mesmo permanecendo em uma quarentena implacável, alguns encontraram maneiras de existir em meio aos infectados. Um desses grupos de sobreviventes vive em uma pequena ilha conectada ao continente por uma única passagem fortemente defendida. Quando um dos grupos deixa a ilha em uma missão no coração escuro do continente, ele descobre segredos, maravilhas e horrores que provocaram mutações não apenas nos infectados, mas também em outros sobreviventes. Os Malditos. Inverno de 1862. Durante a Guerra Civil Americana, o exército dos Estados Unidos envia uma tropa de voluntários para o oeste para patrulhar regiões nunca antes exploradas. À medida que a missão muda de rumo, os homens questionam o significado de seus esforços e a natureza dos propósitos que os guiam. E o Posto Cinearte vai estar até o dia 2 de julho com a programação inteira voltada para o Santos Film Fest. E falando no Santos Film Fest, no dia 24 de junho acontece a 11ª edição do Santos Film Fest, lá no Roxy. E vai contar com a pré-estreia nacional do documentário Chico Gomes, Triplo Domínio, do Rodinei Assunção, que inclusive já veio aqui no Cine Orla. Então aproveita e assiste o programa dele, que tá super legal, para saber um pouquinho mais sobre esse documentário. A gente finaliza nosso programa de hoje por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Um beijo, muito obrigada por assistir até aqui e tchau!